Salve, salve galera, beleza? Olha só, aquela parada que também tem termo técnico pra caramba, eu fico perdido maluco. Bu! Climatologia e fitogeografia. Se liga e vem! Fala galera, beleza? Olha só, dois tópicos muito importantes que estão diretamente associados, tá certo? Climatologia e a fitogeografia, tá certo? Sobre climatologia, mais uma vez, o foco é Brasil, tá certo? E toda vez que a gente fala da climatologia brasileira, né, a gente tem alguns tópicos que são super importantes. Primeiro, o bom entendimento dos fatores e dos elementos do clima, tá? E dentre os fatores que mais se destacam, moçada, um ponto é super importante: dinâmica de massas de ar e também a dinâmica, por exemplo, daquilo que nós chamamos de correntes marítimas e os impactos disso no Brasil, tá certo? Lembrando, no Brasil a gente tem 5 massas de ar atuantes. O que é uma massa de ar? É um conglomerado de ar atmosférico que circula através da ação dos ventos, tá certo? E lembrem-se, a dinâmica dessas massas de ar, em termos de atuação, ela se modifica de tempos em tempos, ou seja, nas estações mais quentes a gente tem uma dinâmica, nas estações mais frias nós temos outra, tá? Como predomina no Brasil o clima tropical, né, sobretudo o tropical continental, nós temos 2 estações do ano bem definidas, isso tem que ficar muito claro para vocês. Bom, durante o verão nós temos 4 massas de ar atuantes. Quais são essas 4 massas de ar? A massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. E por que elas são importantes? Porque elas se deslocam, sobretudo a massa equatorial continental, formada ali na região amazônica, se desloca para a região centro-oeste e sudeste do Brasil. E ela é responsável pelo fenômeno conhecido como rios voadores, tema sempre importante em prova, tá? Aliás, ela que garante, inclusive, que nós tenhamos aqui nessa região do país, centro-oeste e sobretudo no sudeste, o reabastecimento dos reservatórios com as chuvas de verão. Por isso que a preservação da Amazônia, ela é fundamental e essencial neste processo, tá certo? Mas para além disso, nós temos também, durante o inverno, a atuação importantíssima de todas as massas de ar que fundamentam o terreno brasileiro, tá certo? Então, a mais importante do verão é a massa equatorial continental, a mais importante do inverno é a massa polar atlântica, tá certo? Ela é responsável, galera, pela entrada de ventos frios, né, no Brasil, a partir desse corredor geomorfológico que vem do sul e chega até o norte do país. Ela é responsável pelo fenômeno conhecido como friagem, que é a provocação de uma queda abrupta de temperatura no inverno do clima, sobretudo tropical continental, lembrando, tá? Que isso afeta inclusive temperaturas de cidades do norte do país, né, Rio Branco, né, Roraima, do centro-oeste, por exemplo, como por exemplo Cuiabá, também você tem queda de temperatura, e olha que Cuiabá é a capital mais quente do país, tá certo? Então, fenômeno da friagem, fenômeno dos rios voadores na dinâmica de massas de ar é o que nós temos de mais importante. No Enem, ultimamente tem cobrado os mecanismos que geram esses fenômenos, tá certo? Né? Então, a alta da Bolívia, o vórtice nordestino, né? As regiões ciclonais e anticiclonais são importantíssimas nesse cenário. Lembrando, tá? A lei de circulação atmosférica e a dinâmica da pressão atmosférica, tá certo? Lembre-se que os ventos se deslocam das regiões de elevada pressão para as regiões de moçada de baixa pressão atmosférica, e esse é um ponto super importante da gente destacar. Bom, outro ponto que não podemos esquecer é a influência das correntes marítimas na formatação do clima. Correntes marítimas, a lógica do continue a nadar, lembra disso? Ou seja, fluxos de água que ocorrem no interior
oceanos, tá certo? Basicamente nós temos dois tipos, as correntes quentes e as correntes frias. Lembrando que as correntes quentes, moçada, elas são aquelas mais superficiais e de característica tropical, né? Muitas vezes chamadas de streams, né? Que funcionam como verdadeiros rios, tá? E os drifts, que são as correntes frias, elas são formadas nas regiões temperadas e polares, né? E acabam por garantir menos processo de evaporação, ou seja, as correntes frias têm menos evaporação, consequentemente, nas regiões de correntes frias, a dinâmica de vento ela é alterada, tá certo? Então esse é um ponto também extremamente importante. Uma característica muito forte das provas de climatologia é a análise de climograma. Então, o climograma ele não está lá à toa, tá, moçada? Dinâmica de temperatura, a variação de tempo e também a dinâmica do índice pluviométrico. Tá? Então é preciso ficar atento aos gráficos para entender como funciona isso. Lembrando que no caso do Brasil, nós temos variações do clima tropical. Nós temos o tropical continental, o tropical de altitude e o tropical litorâneo. A diferença macro entre eles são duas. A primeira, a temperatura. Tropical continental tem temperaturas médias mais elevadas do que o tropical de altitude, né? Que é o caso de BH, por exemplo. Tá? Mas não se deve esquecer de um outro elemento importantíssimo, o tropical litorâneo, porque ele não tem um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. O inverno também é chuvoso por conta da influência e do choque, né, da formação das chuvas frontais ali entre a massa polar e a massa tropical atlântica, tá certo? Então fiquem atentos para isso, tá? Não se esqueçam, tá, que tudo isso interfere também na formação dos biomas brasileiros, né? Principalmente a chuva convectiva e o grande volume de água que ajuda a formar, por exemplo, moçada, a região amazônica, né? A dinâmica de vegetação tropófila, né? Adaptada a essa questão, né? Da variação sazonal de temperatura aqui no Cerrado, uma savana, né? Às vezes vegetações xerófilas que nós temos no Brasil, né? Adaptadas lá no tropical semiárido, adaptadas ao rigor da falta de umidade, da falta de chuva. Então esses tópicos também são sempre muito importantes em prova, tá certo? Lembre-se dos nossos principais biomas: Amazônia, Cerrado. Lembrando que o Cerrado é um hotspot. Na prática, o que significa isso? É um ponto, meninos e meninas, de importância ecológica absurda, mas que está fortemente ameaçado. Cerrado sempre está em prova, tá certo? Não se esqueçam do Pantanal, da Mata Atlântica, inclusive lembrando de questões técnicas como, por exemplo, a diferença de conservação e preservação. Preservação é intocabilidade, conservação é uso sustentável e racional dos espaços, tá certo? E esses tópicos também são sempre extremamente relevantes em prova. Tudo bem? Lembrando, as correntes que afetam o Brasil, a corrente das Malvinas, né? A corrente do Brasil e a corrente norte equatorial são as principais correntes que afetam o Brasil. Mas geralmente também, moçada, cai em prova a corrente do Golfo, né? Ou do Atlântico Norte, né? Que funciona ali no Caribe, e a corrente de Humboldt, tá? Que funcionam aqui, retirando um pouco da umidade do litoral na região ali andina. Tudo bem? Então esses tópicos também são sempre muito importantes. Geografia física não dá mole, beleza? Um beijo, valeu!